Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz que Eleva. É um grande prazer estar aqui com vocês toda semana. E como vocês já sabem, para quem está chegando agora, para que o Voz que Eleva? Qual o objetivo desse podcast? Nós temos a necessidade de falarmos com pessoas inspiradoras, né? Vozes inspiradoras, trazer um conteúdo qualitativo para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o Brasil, né? Porque o YouTube ele ultrapassa aí as barreiras, então sempre você vai ver um convidado aqui muito especial, porque nós olhamos toda uma trajetória, sabe, de vida, de ânimo, de pessoal. E hoje eu estou recebendo uma mulher aqui que ela é muito admirada. Eu a admiro pela garra, pela força, por ela ser mulher, sempre andar linda, e ela assim, ela faz um trabalho lindo com mulheres também, porque ela trabalha com beleza, né? E ela, enfim, ela consegue levantar o ânimo das mulheres aqui no nosso estado, sabe? Ela convida essas mulheres, nós vamos conhecer e tirar muita coisa dela e mais. Essa pessoa, além de tudo isso, ela é cristã, ela leva muito a palavra de Deus. Nós chegamos aqui, quando ela chegou aqui no nosso estúdio, a primeira coisa que ela propôs foi fazer uma oração, e nós já tínhamos feito a oração, que é a nossa base, que vocês sabem que é Cristo. Então, seja bem-vinda, Joelma, da Jorge Cosméticos, gente, para quem não conhece. Bem-vinda, Joelma, obrigada por aceitar esse nosso convite, receber você aqui, é um prazer, uma pessoa que já falei tudo que eu podia falar e você é muito mais, tá? Eu sou muito grata, muito obrigada pela oportunidade de poder trazer aqui também um pouquinho dessa mulher, né, que nossas redes sociais, eles falam muito ali, impecável sempre, mas essa mulher ela tem uma força, e é uma força que não é realmente humana, é uma força que vem do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Amém. Então, estou muito feliz, muito mesmo. Você saiba assim que você é tão importante que abriu uma brechinha aí de tempo e eu quero realmente poder compartilhar de tudo que eu tenho feito, tanto no meu trabalho, como também, né, como Cristo faz na minha vida. Amém, é isso mesmo. Eu tô vendo que você trouxe um presentinho aí para nós, né? Vamos compartilhar? Vamos, eu quero realmente, eu quero te, né, agradecendo o convite, é o tamanho da mulher tentando tirar as coisas da sacola, gente. Mas eu quero te trazer um lançamento, inclusive, que a Trius, Olha que ela trouxe para os nossos dias de correria, que não tem tempo para ir no spa, que não tem tempo, muitas vezes, para passar horas se cuidando, então trouxe esse spa em casa, é a linha Equilíbrio Scalp, que ela vai trazer realmente esse equilíbrio de raízes oleosas, cabelos quimicamente tratados, com coloração, com descoloração, não importa. Olha Mas só, ela vai já adivinhou aqui o trazer. meu. Ela sabe, né, que eu tenho um cabelo que tá precisando, viu? Então, que precisa mesmo, e assim, é muito Obrigada, Joelma. interessante. Quero que você use e compartilhe, viu? Claro, vou compartilhar sim. Muito obrigada. Porque essa linha ela traz essa experiência em casa, de trazer o Muito show. equilíbrio entre um couro cabeludo com disfunções, né? Muito A bom. escoliosidade excessiva, queda, enfim, o dia a dia, né? Essa correria de hoje. E, inclusive, um condicionador que traz, além de poder ir no couro cabeludo, ele equilibra para que o couro cabeludo não vá assim, produzir para trazer um ressecamento ali e uma falsa caspa. Então, ele vai trazer esse equilíbrio, vai te trazer uma fragrância que é totalmente cientificamente comprovada que ela traz relaxamento. Viva esse spa na sua casa, porque realmente a Trans possibilita isso. Muito bem, olha só. A Joelma já deu uma aula pra gente aqui da beleza dos cabelos, viu? Mas vamos lá, minha amiga. Obrigada, tá, mais uma vez pelo presente. Vou deixar Compartilha, aqui. compartilha Com com a gente. certeza. Deixar aqui até a Jorge Cosméticos. Jorge Cosméticos. Pessoal, vamos começar aqui um bate-papo. Eu vou fazer uma pergunta para inspirar aquelas pessoas que querem entrar, né, no ramo de empreender. Nós sabemos que o nosso estado ele dispõe de, às vezes, muitas pessoas trabalham com CLT, trabalham no governo, e essas pessoas acabam nutrindo o sonho, né, no seu mais íntimo de empreender. Certo. Né? E você é uma mulher empreendedora assim nata, você é uma pessoa que a gente vê que você consegue fazer a junção de um bom marketing, um bom posicionamento com a sua marca, com as marcas que você trabalha.
E qual conta pra gente um pouco da sua história empreendedora. Como foi que você Sim. viu essa oportunidade de começar no ramo dos negócios, para incentivar aí quem é que está pensando em começar? Então, a minha história, eu comento que eu fui criada para o que eu faço, né? Então, a minha história é uma história muito comum à nossa cultura, né? Eu sou filha de pais separados. Na verdade, meu pai abandonou eu lá. Minha mãe com 5 filhos, depois vem mais um, então são 6 filhos. E minha mãe sempre foi muito guerreira, né? E eu tenho, assim, algumas particularidades que foi divina, né? Então, eu já nasci abençoada. E eu vou te dizer por quê. Primeiro delas foi ser a única da minha família com 1,48 m, então eu sou muito grande. E sou privilegiada. Na minha família não tem outro, a não ser o meu pai, Do né, que é mesmo tamanho. do mesmo tamanho. Não tenho essa concorrência em Olha só. casa. Um outro ponto, eu também sou tão abençoada que já nasci na minha época, né? Lá 20 anos atrás e tal, né? 40 anos, quase isso, eu sou bem jovem. De cabelos crespinhos, né? Então vivi muito bullying por isso, porque eu sou a Entendi. única dos filhos que nasci com cabelo. Naquela época, o bullying, gente, É, pichain, nem é, se fala mais isso, porque é. são cabelos, né? Cabelos empoderados, cacheados, né? Com tipos de curvatura, então. Nasci com aquele bem carapinha. Então, eu sempre atrasava para sair de casa, eu sempre estava ali puxando os cabelos, eu amarrava muito, que criava essa testa saliente, sabe? Aquela testa de amolar Sei. atestado. Então, assim, eu te levava esse nome na Interessante que escola. você tem até você traz até hoje os próprios, que eu também ouvi esse tipo de comentários na nossa época, né? Então, assim, você traz até hoje, né? Testa de amolar atestado, Não, mas cabelo pichain, era desse tudo jeito. isso. Então, essa foi uma coisa meio que cultural ali na minha casa. Então, eu já tinha né, vamos dizer, esses benefícios a mais da parte de Deus. Nasci assim. Então, minha mãe me levou muito cedo, né, para Hum. alisar o cabelo. 4 anos de idade eu já estava para alisar o cabelo. Porque, gente, era muito difícil. Acordava, o cabelo sempre estava volumoso, aquela coisa assanhada. E ela queria resolver isso comigo, então levava os profissionais, que na verdade não eram tão profissionais, eram É, guerreiras queridas, que falavam muito da minha história, que também eram mães solos, então isso. mulheres que eram amigas dela ali e tal, e elas tentando me ajudar na época do Lama Negra e tal. Então, elas tentando me ajudar da touca de gesso, elas traziam mais problemas para elas e para mim. O cabelo fedendo agora, ainda com muito volume, né? Minha mãe também chateada porque não melhorou o tempo, e elas conseguiam, tadinhas, tentando me ajudar, ainda quebrar meu cabelo. Nossa, é verdade. Porque com a química, uma criança, né? Ainda colocar a química, porque o cabelo da criança ainda é um pouco, né, sensível, Então, né? né, eu não acho que era assim isso. Eu acho que a pobre coitada não sabia também do que ia dar. Então, eu aplicava achando que era uma coisa, o cabelo estava seco, precisava de hidratação. Então, eu percebia também naquelas pessoas, aquelas profissionais, que elas queriam ajudar quando elas também não sabiam, elas precisavam ser ajudadas. Então, eu convivi com isso e agradeço a Deus pela vida delas, sabe? Porque ali eu começava a ver, eu conciliava a minha história, da minha família, junto com elas, tentando sobreviver, junto comigo, que não tentava resolver o meu problema, que também não adiantava nada, todo mundo perdido no mesmo barco. Beleza, convivi isso por muito tempo. E fui do comércio, ajudava meus pais ali, minha mãe e tal, abrir comércio. Então, eu sempre convivi com o comércio, né? E Uhum. buscando solução para aquele cabelo. Então, quebrava meu cabelo, tinha pastinha. Imagina uma pessoa Olha com cabelo só, gente, de a franja, a pastinha. partinha. Nossa, a Eu franja. gostava da pastinha, e a bichinha também não sabia me dizer como resolvia para aquela pastinha, ela não sabia dizer por que quebrava. Gente, então, assim, isso me levou a dentro de mim trazer respostas. Fui para trabalhar em loja, beleza, passou, até o momento que conheci o Jorge ali, já aos meus 20 anos, 22 anos, e ele montou uma sociedade e eu fui ajudá-lo, né? Depois a gente casou, mas ali entre papéis muito rápido. Comecei a frequentar a igreja firme, né? Trazia uma fé ali pela minha mãe também, mas ali foi mais firme e comecei a me posicionar no cosmético. Então eu trabalhava de gerente para o Jorge, que era Jorge Cosméticos, que era uma loja comum, consumidor, concorria com Uhum. outras lojas, mas eu comecei ali dentro de mim trazer assim, nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. Quem cuida dos profissionais da beleza? Ninguém cuida dos profissionais da beleza. Eles precisavam sair para Porto Velho para poder fazer curso, enfim. Uhum. E eu ficava angustiada com aquilo porque também eu não resolvia meu cabelo. E aí eu disse, quer saber? Eu vou para feira e eu vou trazer uma marca e eu vou começar um trabalho profissional e eu vou estreitar São Paulo com Acre. Muito legal. Então, aos finais de semana, eu peguei uma marca para São Paulo. Eu trabalhava para mim.
Então, na busca ali, eu fazia o quê? Eu rodava o interior, o sábado e domingo, pegava um carro de um amigo. Gente, era tão interessante, porque Deus sempre colocou pessoas para me ajudar. Então, eu costumo dizer que o castigo, né, era o castigo ali, talvez o que me fazia chorar, né, o que era para me trazer o propósito, na verdade, né, que era para me ofender, para diminuir, Deus me fez crescer Elevar. Olha nele, só, né? Então, assim, Deus ele tem um propósito, e o propósito dele é fazer aonde você chorou, você vai fazer sorrir. é Então, verdade. isso falou muito com a minha vida. E ali eu percebi, começou uma história da Joy de Cosméticos meio que na área profissional. Ela deixou de trazer o cosméticos, concorrer ali no varejo e começou a fazer cursos, workshops e trabalhar o profissional de encontro a mães, mulheres que precisavam de uma oportunidade de criar os filhos, né? Não sair de casa, porque não tinha muito ali. E, e trazendo os dois. A fazer, a entender, a fazer os cursinhos. E ali começou a nascer uma geração aí de mulheres fortes que nem eram conhecidas, porque a Jorge nesse momento não tinha essa rede social forte. É, realmente, o hábito de consumo, de transmitir informação mudou muito, né? Mudou. Antigamente, quando você queria falar sobre alguma coisa, era na televisão e rádio, né? E hoje nós temos a internet e eu vejo que você é muito atuante. Porque, assim, eu vejo, pelo menos minhas amigas, eu estou acompanhando alguns stories e o que eu acho fantástico, que até as próprias consultorias que a gente aplica nas empresas, eu falo isso para os meus clientes. Eu digo, gente, falem nas redes sociais, envolvam, dê experiência aos seus clientes. Eu vejo que você faz isso muito bem, né? Eu vejo minhas amigas que vão lá e fazem Sensorial. a experiência. Então você está, além de elas saírem linda, ela está tendo a experiência que você está proporcionando para elas. Isso é muito fantástico, né? Eu vejo assim, Deus ele coloca, muitas vezes nos permite viver caos, e você está aqui a pandemia, quando ele quer nos promover. Então, sempre que Deus vai te promover em alguma coisa, A gente eh, passa num deserto. passa no deserto, não É, é para ficar chorando lá, é é, para seguir, pegar a oportunidade e levar aquilo isso, como benefício, né? isso. Então, é onde devia o choro, Deus vai trazer a dupla honra. É. E a pandemia me trouxe esse benefício de me assumir como uma blogueira do meu próprio negócio. Quando tudo se fechou, as influenciadoras não podiam mais ir nos lugares porque elas seriam canceladas, entendi isso perfeitamente. Uhum. Não trouxe problemas para mim. O que é que eu fiz? Fui lá, peguei um celular e fui para dentro de farmácias, de lojas que eram nossos parceiros. E isso me trouxe, gente, me lançou, Olha só. né? Me lançou e foi muito bacana. Fiz lançamentos no meio da pandemia, de uma forma totalmente ali nas redes sociais, e isso só me trouxe bênção. Então, é aproveitar a hora do caos, aproveitar que não é para te destruir, é para te promover. É, eu lembro perfeitamente, assim, Joelma, que eu não te conhecia mesmo. Eu conheci depois das suas publicações, né? Porque realmente você tem que aproveitar, né, esse espaço, principalmente você, com esse monte de conteúdo que tem, de beleza, de história de vida que nós estamos conhecendo agora. Que história, né? Geralmente, a minha história também é um pouco parecida, né? Que legal. Meu pai também abandonou minha mãe, e é uma história assim que eu uso para a vida. Eu vejo que até nisso o amor de Deus esteve cuidando da gente desde a Graça. nossa infância. É Eu graça. digo que Deus ele nos ama desde o ventre da minha mãe. Eu me sinto amada, porque Isso você aí. olha para trás, apesar de todas as dificuldades que a gente passa na vida, Deus tem o amor de Deus para a Isso. gente, para sermos as mulheres que nós somos hoje. É Eu verdade. creio muito nisso. Antigamente as pessoas diziam assim: você. Eu não entendo por que, que toda vez que a gente está. É uma coisa atrás da outra. Quando acontece uma coisa, me acontece a outra. Eu falei: pode saber que você vai receber uma bênção. Porque quando a gente passa no deserto, depois vem A após bênção. toda a tempestade, vem a bonança, né? É verdade. A E, perseverança. e perseverança também, né? E força e fé acima de qualquer coisa, né? Mas para a gente não perder o gancho do empreendedorismo. Fala pra gente, você falou da pandemia, né? Que você teve esse despertar para poder se lançar, né? Como comunicadora, que a gente sabe que você é e muito. Eu quero saber os desafios. Conta pra gente, assim, quais foram os maiores desafios
no empreendedorismo, como mulher, como pessoa, aquele desafio de você dizer, poxa, aqui tá para mim desistir, mas não vou desistir não. Conta Certo. pra gente, compartilha pra gente. Então, assim, olha, eu acho até muito aplausível que hoje, nossa, tantas facilidades, nossa, tantas facilidades. Na minha época lá, há 20 anos atrás, a parte financeira, empreender, ser uma mulher, isso me trouxe desafio? Sim, mas eu sempre lidei isso com muita facilidade. Agora, o investimento, né? Como pago? Então, na época, Jorge me pagou uma indenização do tempo que eu trabalhava e me deu, assim, uns produtos, né? Que eu tinha emprestou um dinheiro lá para eu pagar. Então, esse foi o meu maior desafio na época. O resto, eu vou te falar que para mim era tudo me trazia ânimo, mas essa parte do financiamento, de quem vai financiar, foi o que mais assim, nossa, me trazia aquele sufoco. E que nos dias de hoje, eu quero, assim, inclusive, meu Deus, parabenizar o tanto de propostas de força, de ajudas que tem. Inclusive, eu vi que a CISA, junto com alguns bancos, lançou financiamentos que para mulheres, gente, isso é delícia. Tem Nossa, taxas de juros menores meu, por ser mulher, né? basta ter a vontade de querer empreender, Que na né? minha época me faltava o dinheiro. Faltava. Então faltava o dinheiro. Então eu trabalhava durante toda a semana e só os finais de semana eu conseguia executar a parte profissional. Então, assim, eu tinha que trabalhar mais. Hoje não, que não precise. Beleza, ok. Mas eu precisava até para pagar o que eu investi, né? Então, eu tinha um credor ali me pedindo o dinheiro. Então, hoje é muito mais fácil. Nossa, como tá bom para nós, Tá bom. mulheres. Eu digo até em tudo, eu falo assim, até fugindo um pouco da parte de só de ser mulher, porque na nossa época, até na minha época de infância, de adolescência, eu lembro que hoje existem os menores aprendizes que têm a oportunidade de estarem nas empresas. E na nossa época não tinha, né? Se a gente quisesse uma renda extra, era trabalhar na casa de um irmão, como foi o meu caso, eu era ali a doméstica e a babá dos irmãos. Sou a mais nova, né? De 6 mulheres e de 3 homens. E aí eu fui ajudar em casa para receber alguma coisa, porque também não podia trabalhar porque era menor. E hoje a facilidade está maior, mas parece que com a facilidade maior, muita gente fica mais parado, né? Assim, não tem aquela iniciativa, né, de força. E é sobre isso que é interessante nós falarmos também, não é, Joelma? Vamos falar para as mulheres que eu vou falar a minha percepção antes de passar a palavra para a Joelma, mas assim, o que eu observo? A reclamação, gente. É uma das coisas que eu falo para as minhas filhas, na educação na minha casa. Eu digo, nunca reclame, sempre agradeça. E eu vejo que tem mulheres, eu tenho amigas que estão desempregadas, que estão e fica reclamando. Então, ao invés de reclamar, vamos pegar primeiro Deus, né? Senhor, me dá a sabedoria, o discernimento, o caminho para qual eu vou seguir, que oportunidades tem network, tem pessoas maravilhosas, tem cursos na internet, tem várias possibilidades, infinitas possibilidades de você empreender, de você fazer o seu negócio. Eu tenho amigas incríveis, inclusive, que começaram fazer doce em casa e hoje tem suas empresas, virando até quase uma franquia. Então, o importante é parar de reclamar e olhar as possibilidades. Não é isso, Joelma? Parar de reclamar e adorar, né? Exatamente. Então, vamos falar disso. E é interessante porque se você até me perguntar qual é um versículo que sempre me motivou, aonde eu me agarro, né, na fé. Então, eu gosto muito de Hebreus 11, que fala que a fé é a certeza de fatos que se espera, convicção daquilo que não se vê. Então, eu vivo assim. Eu já me preparo, eu sempre saí muito arrumada, inclusive eu tenho foto, eu quero que depois ele, né, coloque para nós aqui, fotos de quando eu era gordinha, eu já tive 50 quilos a mais. Já manda, tem isso também, né? Já manda pra gente te mostrar, porque tem isso, todo mundo fala da história de superação também, dessa mudança, né, que hoje ela é linda, magérrima. Eu sempre fui linda. Mas, realmente. Mas eu quero dizer isso por quê? Porque a gordura não foi problema para mim estético. E não é para ninguém. Mas eu tive, inclusive, na época era forte, existiam padrões, que hoje deu uma liberada, mas os padrões eram muito mais embaixo, né? Então, assim, na época... Mas ainda tem essa cobrança, né? Tem, mas olha, a aceitação hoje tá legal. Tá. Eu vejo que existem preconceitos aí que não se aceita mais, né? E aí, o que acontece? Na época, os primeiros desfiles que teve com influenciadora, eu estive lá, eu quero inclusive trazer a foto aqui, eu gordinha, quase derrubando a passarela, linda, maravilhosa, que não dissesse que eu era
nem um quilo a mais, né, de mulheres maravilhosas, blogueiras se lançando ali. Eu sempre tive muito bem, porque eu sempre tive certeza do que eu estou vivendo hoje. E eu não vou falar isso de um empoderamento que nasça de mim, mas que vem dele. Né? É ele, é por ele. Eu sempre tive certeza de onde eu estou e aonde eu vou chegar. Essa promessa não foi dos meus pais. Essa herança eu não trouxe deles. Eu trouxe de um Deus que substituiu, né, nos momentos que eu mais precisei na vida, nos momentos mais desafiadores, se fez presente como meu pai. E ele assumiu essa paternidade. E a palavra em Hebreus fala... Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então eu já vivo com uma promessa de onde eu vou chegar. Olha, espero acontecer, não, amiga. Vai sobre ser. isso. Eu saio de casa, eu já saio para viver. Eu gravo dentro da minha empresa para viver. Eu oro como se eu já tivesse. E isso é fé. É sobre isso. Hoje, pela manhã, eu ouvi que agora, eu estava ouvindo um podcast no caminho do trabalho, que hoje é uma coisa muito comum, o fato de você pensar positivo, porque até a própria ciência... Se a gente, nós que somos cristãos, nós sabemos, né, que tudo provém da palavra, né, de Deus, está aí a palavra. A fé é a convicção daquilo que você nem... que Deus, ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, assim, se eu for contar a minha história aqui, o podcast não vai dar tempo, porque meu marido, até vale a pena aqui mencionar, meu marido não dizia que não ia morar num apartamento. E eu passava em frente o Florença, ali o apartamento perto da Uninorte, e eu dizia, ainda vou morar aqui, em nome de Jesus. E eu já me visualizava morando lá, e eu comprei um apartamento. Depois as minhas filhas começando a crescer, eu falei, eu quero morar aqui, no condomínio que eu moro hoje. Então, assim, e eu acho que é isso, não só... até a ciência está se rendendo à palavra de Deus, não é? De você tomar posse e dizer, não, eu lembro, Joelma, que eu ia para as praias, eu via aquele monte de apartamento, aquele monte de luzinhas acesas, assim, eu dizia, meu Deus, todo mundo que está ali é teu filho, é tua filha, como eu. Então, se eles têm um apartamento, um dia eu vou ter. Então, assim, e aí eu tomava posse daquilo como filha do rei. Então, nós somos princesas de Cristo, não é mesmo? E é acessível. É pela graça, pela fé, nós não merecemos. Isso. E isso fala muito do que foi feito na cruz, né? A cruz, ela tem um marco na vida. Por quê? Porque tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, é direito viver bem, é direito criar os nossos filhos, é direito nosso. E como nós podemos tomar posse crendo que o que eu vivo hoje já é a realidade do que eu gostaria de viver. Por isso que eu me arrumo, por isso que todo dia eu tenho uma palavra, por isso que eu quero estar bem. Não é para fingir, para ganhar números do Instagram. É porque já é verdade para mim. Isso. E se eu for falar de finanças, assim, eu acredito que eu vou impactar muita gente. Mas não é sobre isso que a minha essência traz, né? A minha essência, ela traz que eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu posso ter uma saúde mental melhor, eu posso conviver com pessoas melhores, eu posso ser uma melhor mãe, eu posso ser tudo o que eu quiser. Né? Desde que fale do que a palavra me afirma, traga benefícios em conjuntos. Eu creio nisso. Verdade, eu também creio. Toda virada de ano, a gente faz alguns propósitos pessoais, né? Eu, na última virada, eu fiz um propósito de ler totalmente a Bíblia, porque eu li alguns trechos, e hoje eu estou no Salmo 171. Já estou, até final do ano eu vou encerrar a Bíblia completa. E eu acho incrível como que a fé e a nossa intimidade na hora da oração faz com que nós possamos achar respostas para tudo. Né? Para tudo. Para tudo a Bíblia tem resposta. Né? Mesmo no momento de angústia, eu vejo, você falou agora há pouco sobre acordar e se arrumar e se sentir bem. O tanto de pessoas que poderia ter um ânimo de vida, né? E acordar e dizer, não, eu vou. Porque a gente mesmo, né? Tem dias que nós não estamos querendo sair da cama, que você diz, não, hoje eu quero descansar, né? E o que você falaria para essas pessoas, né? Que dizem assim, ai, não, mas eu não tenho essa força de acordar, de levantar, de me arrumar.
eu prefiro, sabe, eu me entreguei. Tem muita gente passando, infelizmente, a humanidade, a velocidade da informação, tem muita gente passando por processos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, pessoas que não acreditam mais em si, sabe? O que que Qual a mensagem do seu coração para essas pessoas, assim, para ter essa força? Eu quero te dizer, né, que eu também me incluo, viu? Tem dias, gente, que eu não estou bem, mas o que que me fortalece? Fortalece que ele, que pode tudo, foi aquele que me designou para fazer o que eu faço. Então, aquele que me chamou, ele vai concluir a obra. A Bíblia diz que ele começa e ele vai terminar. Quando? Quando ele voltar. Amém. O que isso traz para os nossos dias? Quando eu falo que eu pego essa força de Deus, então não é sobre mim. É alguém que veio, que habitou entre nós, que foi filho, que foi. Nossa, Jesus, ele passou por todas as lacunas, né? E ele já apontava para os dias de hoje, porque ele orienta tudo que deveis pensar, pensar no que é bom, no que é amável, no que é louvável, e deixar as coisas antigas. Por quê? Porque ficar remoendo o que não deu certo, isso não vai nos ajudar. Verdade. Talvez seja onde a gente está se pegando ali, né? Então, eu trago para o foco. Então, eu me redireciono todos os dias. Então, não adianta eu ficar murmurando, reclamando. Não adianta eu ficar remoendo as minhas feridas. Isso não vai me ajudar, até porque a palavra fala disso. E o que vai me ajudar? Pensar naquilo que traz esperança. Então, o que te traz esperança? Volta para o teu sonho. Levanta. Acorda, levanta, volta para o teu sonho. Então, eu me redireciono ao propósito. Né? Qual o meu propósito aqui? Esquecer, trazer? Não, o meu propósito não é esse. Meu propósito é trazer a imagem dele em todos os lugares onde eu vou. Está falando no negócio, na beleza, nos filhos, aonde quer que eu habite, no meio da célula, no GC, em casa. Esse é o meu propósito. Falar dele. E ele é tudo de bom, né? Gente, a gente de si mesmo, a gente não vai trazer muita coisa para as pessoas, não. Não traz. Porque nós Não somos traz. iguais. Nós somos falhos, fracos, E eu faço, né, pecadores. inclusive, eu faço terapia. Eu sou acompanhada Eu também. por um psicólogo. Isso não é motivo de riquezas. Eu acho muito legal que a Secretaria da Mulher tem oferecido também. Gente, tem oferecido, inclusive agora esse mês de agosto, que traz o Agosto Lilás, tem oferecido, né, plantão, gente, para trazer essa saúde mental, para ajudar gratuitamente. Gente, terapia. Quem me conhece e convive comigo sabe que o tanto que eu defendo a terapia. As meninas que trabalham comigo, eu chego na quarta-feira, eu digo, olha, quarta-feira é o dia da minha terapia, não marquem nada, porque assim, é vida. Você verbalizar, você tentar organizar seus pensamentos, porque quem está de fora consegue enxergar o seu eu, às vezes de uma forma que você diz assim, poxa, é isso, é o start que eu precisava para mim poder mudar esse pensamento, essa convicção que eu tinha dentro de mim de falhas do passado, crenças, de erros, crenças que nos limitam, né? Crenças limitantes mesmo, né? Que nós pegamos lá dos nossos avós, dos nossos pais, e como que a terapia nos ajuda a tornar o fardo mais leve. E eu sou tão feliz por 2 motivos em relação a isso. Eu pude proporcionar aos profissionais da beleza, em alguns momentos já, né, de trazer essa parte com ajuda, né, com parcerias, de trazer saúde mental em eventos, e foi assim incrível, né, ver que é acessível, trazer saúde mental dentro da minha própria empresa, então já tenho isso com os meus funcionários, e ativo muito essa assim, necessário, tá? Necessário, a parte, assim, a Bíblia diz esforce, eu te ajudarei, entendeu? Então a gente pega tudo que a ciência pode nos trazer, tudo que a parte humana, que é, aprovadíssimo, mas também a gente, né, a gente tem que aplicar isso e buscar a Deus. E eu trago mais uma dica aqui, que eu faço muito isso. Nós somos muito tendenciosos a buscar a Deus depois que as coisas estão erradas. A gente resolve, vai com o braço, luta, vai lá, né, vinga, traz isso para as pessoas, tenta... tá errado. Leva para Deus primeiro. Ora antes. Não vai ter que levar para ele de todo jeito? Faz antes. E depois você vai esperar que isso seja bem sucedido. Onde me respalda isso na palavra? Provérbios fala disso. Apresentai os vossos planos ao Senhor. Isso mesmo. E eles serão o quê? Bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Essa é a dica da Josta. Porque tem tanto sucesso, é ele. E até pegando esse gancho, para tomada de decisões. Perfeito. Porque assim, quando a gente às vezes quer culpar a Deus por coisas assim, por que eu estou passando por isso? Mas você consultou a Deus antes de tomar qualquer decisão?
né? Ah, é porque eu estou num casamento assim, porque meu marido é assim. Mas para casar, para namorar, você consultou a Aí você Deus? pergunta, eu preciso falar com Deus para isso? É sobre mim. É, Ele é o criador, né? Então, exatamente. Então não faz nem sentido a gente não colocar nas mãos, né, do Senhor os nossos planos, né, o nosso dia, a nossa vida. E agora pegando o gancho também, vamos falar dessa comunhão, né, dessa rotina, da sua rotina de empresária, né, de líder, de mãe, de cristã, que eu vejo também, eu soube, né, que você faz um trabalho também de oração GC dentro do condomínio que você mora. Como que você faz para conciliar a beleza? Nós sabemos, né, né, conversando até com a minha amiga Luana, que veio aqui, e ela como mulher também, ela é toda fitness, e ela, né, toda bonita, e a gente sabe como que isso consome o tempo e a energia de você se dedicar, ter tantas, né, dedicações, assim, entre ser mãe, mulher, empreendedora, enfim, multitarefas. Conta pra uhum. gente como é que você faz para conciliar tudo Fazer um isso, equilíbrio? para ter um equilíbrio. E aproveita e fala pra gente também junto, qual é a rotina que você tem de oração e de comunhão, Perfeito. tá bom? Ai, gosto disso, né? Então, assim, gente, não existe esse equilíbrio. A gente tem buscado que existe também essa postura de redes sociais, né? Então, a gente criou ainda mais um trabalho e que nos exige umas respostas, né? Então, não adianta você postar lá e sumir. Agora, 10 horas da noite eu vou. Não. Então, ainda tem essa outra lacuna. Então, eu procuro o equilíbrio, tá? Então, também não tô 100%, não sou uma referência de equilíbrio nisso. Então, eu tenho uma rotina diária, né? Então, eu oro, procuro ler a palavra antes de dormir. Quando eu acordo também, vou fazer um devocional ali. Chego na minha empresa, vamos orar de novo, né? E meio-dia a gente tem uma oração que é crucial ali, a oração do meio-dia, gosto disso. Isso é tão assim automático que na minha empresa, até quando eu não estou, isso é feito porque faz parte de nós, né? E eu tento buscar quando eu chego em casa, então muitas vezes eu não tenho esse privilégio de almoçar com os meus filhos, nem tomar café, nem tomo café nem almoço. Mas quando eu chego ali à tardinha, eu já busco trazer com eles uma comunhão, a gente sempre compartilha uma palavra com os meus filhos, isso é diário ali, né? Conversando, mãe, o que que isso trouxe? Mãe, eu vi essa historinha ali na Bíblia e tal, e a gente conversa um pouquinho ali sobre o que Deus pode fazer conosco, o que traz essa mudança, o que pode trazer na escola, de benefícios, enfim. Então a gente tem essa conversa. E ali depois eu tento fazer o quê? Buscar o meu momentozinho com Deus ou aonde eu vou. Aonde sempre é a minha rotina, né? Então eu tenho dia a dia na loja, na segunda-feira é uma reunião que eu tenho com os profissionais da beleza, então a Jorge tem essa referência, então normalmente eu vou orar, vou buscar ali, né? Durante a segunda-feira normalmente isso acontece. Na quarta-feira eu tenho na minha casa essa reunião de GC que é para acolher a todos, então não tem placa, não tem assim, é da igreja, não existe. É bem-vindo os meus vizinhos, os meus amigos, né? Então a gente está sempre junto ali, falando, orando, buscando a palavra. No domingo também eu tenho esse dia, né? Que vou à igreja pela manhã, isso já faz parte da minha vida. E normalmente, quando me convidam a algum lugar, como aqui hoje, e às vezes em lojas vizinhas, de uma forma que nunca, às vezes eu posto, às vezes não, para orar. Então, já não vem aqui dar uma palavra rapidinho, eu vou, eu gosto, É adoro, uma né? missionária E também, faz né? parte de mim, né? Como É, falar de mim, não falar de Deus? Eu não consigo, não né? consegue, não tem É como. coisa, gente, é junto, é todo tempo, É, porque eu tenho essa gratidão no meu coração. Eu não sou herdeira de grandes, né, não venho uma herdeira de negócios, então tudo foi pela graça e foi por graça, e é por graça mesmo que o Senhor me abençoa até hoje. E eu vejo a necessidade. Se dissesse, Joelma, qual é o teu ministério? É falar de Deus aonde eu vou. é isso. Eu costumo falar, Joelma, todos nós temos o nosso ministério, né? Seja a sua família em casa, seja o ambiente onde você está trabalhando, seja você sendo uma grande influenciadora, influenciando outras pessoas, ou seja, levando também a palavra de Deus através, né, de algum ministério, enfim, dessas reuniões, né? Você concorda com isso? Concordo, concordo. Assim, eu acho que hoje o buscar a Deus, assim, em tudo, ele tá muito no que você vive. Jesus, ele sempre, ele falava muito, né, de você não falar, você não pregar.
você viver. Então, essa era a grande briga de Jesus ali com os fariseus, né, com Isso, aqueles conhecedores da isso palavra, mesmo. com os grandes. Por quê? Porque eles falavam não viviam. Então, a gente tem que buscar, para os dias de hoje, viver mais. Isso. Viver mais e falar um pouco, talvez menos, né? Trazer que as pessoas vivam isso de uma forma muito leve, sem críticas, porque até quando Jesus ele fala também disso, examine-se o homem a si mesmo. É, Então ele não me deixa para examinar o homem, ele não me deixa para julgar as pessoas. Você mesmo seja juiz de você e eu posso incluir você. Então buscar a Deus de uma forma leve, suave, como você está, não ter vergonha disso, né? Quando falar dele, não é do que vai você. Você não tem isso, muita coisa para compartilhar, mas ele sempre tem. isso. E eu acho que é sobre isso, trazer É, para tudo. isso mesmo. Até pegando, né, falando sobre a palavra de Deus, por que que a gente fala o ministério? Eu penso que quando tem pessoas que chegam assim e dizem assim, eu vou falar uma parábola que eu vi que não chega a ser uma parábola bíblica, uma parábola criada pelo homem. Diz que estava ali de frente a Deus, ele chegou e estava aquela fila para entrar e Deus olhou e disse assim: Olha, o que que você fez com a vida que eu te dei? Aí chega um empresário e fala: Olha, eu liderei, eu orei, eu entreguei a minha vida a ti, dentro da minha empresa, na minha casa. E ele, tá bom, pode entrar. E você, o que que. Olha, eu fui um grande missionário, viajei, nanana. E estava ali uma dona de casa, né, atrás ouvindo, né? Aí ficou pensando: Poxa, o que que. Eu não fiz nada de grandes feitos, né, para Deus, então o que que eu vou falar para ele agora? E Deus é tão puro, eu tenho que falar a verdade. Aí chegou, e você o que fez? Senhor, eu não fui em grandes ministérios, mas eu olhei para dentro, eu olhei para minha casa, eu só criei eu fiz companhia para o meu marido, eu olhei nos olhos dos meus filhos, eu tentei dar a melhor educação, tentei levar a tua palavra e Deus, mas exatamente esse é o seu ministério. Então é isso que eu sempre penso, sabe? Todos nós temos que levar, porque nós queremos palpar, né? Nós queremos pegar, nós queremos ver. Então, a gente quer ver Deus através das pessoas. Então a gente começa a criticar um pastor, aí começa a criticar um padre, aí critica porque caiu no pecado, mas ali ele é um homem igual A todos mim, nós somos. a Ah, você. é, então nós somos pecadores, por isso que a gente não pode tirar os olhos de Cristo. Né? Exato. Eu penso, Joelma, que a gente não pode olhar, porque os homens vão nos decepcionar. Então somos falhos, né? Então as pessoas querem muito ver isso. Então, ai, mas olha, o pastor tal, ele é usado por Deus, olha, a missionária tal é usada. Gente, é nós e Deus, é o nosso coração, é o nosso ministério, examinar a nós A mesmos, nós não é mesmos. isso? E tem lugares, né, que o pastor não consegue mais entrar. Tem convites que são feitos a mim, como empresária, que nunca vai ser dado a um pastor, a uma missionária. Porque ela não pode falar daquilo, ela não tem propriedade. Então, por que que Deus me prosperou? Por quê? Porque tem lugares que eu vou ser chamada. Assim como Maria foi chamada naquele casamento, Jesus não foi chamado. Ela o Exatamente. leva. Mas quando ela pode, ela apresenta. Ele, esse é. Fazei tudo o que ele falar, né? E Jesus arrasa. Jesus transforma a água em vinho. Jesus tira uma vergonha de uma família, né, que estava ali vivendo aquilo. Então eu costumo a me colocar, e eu acho que todas as pessoas podem fazer, leva Jesus e o apresenta. Deixa que ele entre, porque ele consegue transformar água em vinho. Ele vai conseguir trazer aonde há um choro, trazer ali um sorriso, porque ele é Senhor. Né? E nós temos que entender isso. Nós não fomos chamados só para ser. A gente tem que trazê-lo ali, o convite. E isso é de uma forma vivendo. É A igreja verdade. de hoje não é as paredes. E não quer mais ser as paredes. A igreja a gente consegue ver a palavra no Instagram onde quer que a gente vá. Quando isso? Como isso? Então vai vir sobre a terra. Né? A Bíblia diz que Joel fala disso, né? O Espírito virá sobre todos, né? E ali trará alguns sonhos, visões, né? Será derramado sobre toda a carne. Isso fala de mim, de você. Então nós não temos que criticar quem fala. Quem pode, dentro do seu mundo, trazer a palavra e a própria vivência. A gente tem que se unir para que isso chegue a todos, para que Isso seja mesmo. resolvidos os problemas, né, de uma forma que Deus queira. É Ele, é sobre Ele, Ele vai fazer. Eu só preciso levar e apresentá-lo.
Verdade. E é isso que você está fazendo, né? Fala pra gente desse GC, qual a ideia que você teve, assim, como foi que surgiu de você reunir. São mulheres só? Fala pra Não, gente, são famílias? Conta famílias. pra Olha, gente como é que e eu foi. vou falar do GC, né? Mas assim, eu vejo que eu faço GC já há tanto tempo, em tantos lugares, né? Dentro da minha própria empresa, dentro dos cursos. Então a gente sempre tem uma fala, tem uma oração, tem um momento que ora, que louva. Então, assim, isso é muito normal para mim. Eu já fazia. E aí eu voltei, né? Já tive igrejas de células, Jorge já Uhum. também liderou. E aí eu trouxe novamente esse momento, até porque. Por que que eu tenho um espaço melhor na minha casa e eu não posso fazer para isso? Então, quando eu mudei, eu já tornei esse lugar, que seria inclusive um bar, um lugar de reunir, tomar vinho, enfim. E eu disse, não, esse lugar ele vai habitar para trazer uma reunião, e ali dispor para os meus filhos, mas trazer uma reunião. E essa reunião é para trazer realmente o Senhor ali, porque é o que me motiva, o que me traz de vida. E é isso que acontece. A gente se reúne, a gente ora, a gente louva, e tem católicos, tem espíritas, tem gente de todos. É É isso mesmo que gostoso eu isso. soube. Eu É soube que, gostoso. independente da religião, você reúne as famílias dali. É uma espécie de ministério, não é? É, e não tem placa mesmo não, sabe, assim, eu me sinto muito feliz por isso, que eu reúno para ele, então ele está superior à religiosidade, religiosidade só afasta, as placas afastam muitas pessoas, porque elas são discriminadas, né, ali, então pode, isso aqui não gosta, que tem que, né, cara, para mim isso é uma coisa muito superficial, e realmente no que é para ele, né, então É. trazer essa proximidade e saber que ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, ele pode ser convidado para uma reunião de negócios, ele pode ser convidado para um lanche. É sobre ele, é primeiro. Exatamente, que legal, muito interessante. Compartilhar contigo também, a gente tem uma reunião de família todas as segundas-feiras, né? E a nossa reunião vai fazer 10 anos Que que lindo. nós nos reunimos em família. E nós fomos pela dor, porque nós tivemos um irmão que sofreu um acidente, e perdeu a esposa no acidente, e aí ele ficou, teve que amputar uma perna. E eu tenho uma sobrinha que é missionária, e ela mora no Rio de Janeiro hoje, ela já viajou quase todo mundo aí nas missões, e ela falou, família, vamos nos reunir semanalmente em oração? Legal. E vou falar para ti, no começo assim, a gente ficou meio, mas como? É fora da igreja? Aí os católicos, não, ficou um pouco, né, preconceito, o evangélico diz não, a gente vamos, e aí ficou, mas hoje é uma bênção. Nós passamos no deserto, porque no começo o mundo espiritual, ele é um mundo real, né? Ele acontece primeiro. Exatamente. Então, o mundo espiritual, ele não quer que você busque essa evolução de entrega, né? E uma família se reunir. Então, nós ficamos muito unidos através desse, infelizmente, da dor. E hoje, meu Deus, nós passamos no deserto no começo, mas hoje Deus fez, nós passamos uma pandemia, né, mundial, e nós não perdemos ninguém, nós Que não bênção. perdemos nem pessoas próximas, para a honra e glória do Senhor. E assim, como que a oração, como que esse momento de comunhão com Deus muda não só nossas vidas, como muda também o ambiente, muda as situações, né? De a gente até fazer uma oração pelo nosso estado, pelo nosso país, né, É Joelma? benéfico, né? Existe uma bem-aventurança sobre isso também, né? A gente abençoar as autoridades. Isso. Independente de nós termos ou não colocado ali, se você votou ou não, tem que orar, e é um mandamento também. Deus deixa assim, essa deixa para nós, né? É. E é importante que você, até falando de uma forma culposa, diz: olha, fomos pela dor. Eu parabenizo por ainda assim, no meio de uma dor, que é tão focado naquela situação, que você ainda encontrou, né, uma busca por Deus. Então, não é tarde, sempre é possível, ou pela dor, eu já não posso falar isso, porque na verdade eu já abri um GC para comemorar tantas coisas que Deus faz na minha vida e poderia chegar a mais pessoas, mas é não se prender como? É ir. Vai agora. Assistiu agora? Tá com vontade de ir agora? Vai agora. Não precisa sair da sua igreja? Não precisa talvez frequentar. Então, porque eu sou católico. Não, você que tipo de católico? Você só se fala católico que nasceu lá ou você está praticando? Não, É. eu pratico. Beleza, parabéns, é isso mesmo, É. continua, né? Exatamente. Então, não é você trazer placas em nenhum momento, parar com É. isso, essas extremidades, Mesmo isso é porque quem chato. convence é o Espírito É Santo, não somos nós chato. também, né? Eu nunca pergunto, você acredita? Eu nunca É, pergunto que igreja. Isso para mim não faz diferença. Que fé? Qual é a sua fé? É a fé de Hebreus 11? É a é. fé que liberta? É uma fé que te ajuda? Amém. A fé em Deus, essa é a perfeita.
O resto é consequência e a gente tem que acreditar que Ele é Senhor mesmo, é Ele que nos dá graça. Ai, com certeza, sempre, sempre. Olha, é um bate-papo muito gostoso. Eu amo falar dessa temática. É tanto que o nome do podcast é esse, é para as pessoas conhecerem, saberem, né, como que a gente tem essa rotina de fé. E você já falou, Joelma, para a gente, né, que você tem a parte que você acorda, que você leva para sua empresa, que envolve seus colaboradores, que leva para o seu ambiente onde você mora, no seu condomínio. Então, você está seguindo a palavra do orar sem cessar, não é Isso. mesmo? E é sem cessar mesmo. E eu sou às vezes questionada, mas com tanta vaidade, eu seria vaidosa de qualquer jeito, né? E isso não fala de mim. Né? Isso não é algo que, por mais que você me veja, mas não é isso que eu tenho dentro, não existe um padrão, na verdade eu não me crio a padrões, né? E isso que eu queria trazer até sobre o peso, né? Então, assim, eu sempre inspirei, eu sempre tive muito bem arrumada, mas essa não é a imagem que me representa. A imagem que me representa é uma mulher cheia de fé. Né? E a fé, até para te falar, né? Eu não podia ser mãe, então na minha vida tem muitos milagres. Nossa, Eu sou muito abençoada de muitas formas, é graça mesmo, né? Então não trouxe uma herança, tem uma história muito comum, como muitas mulheres e mães aqui, mas eu não podia ser mãe, Deus me concedeu isso, porque Ele é bom todo o o tempo, né? tempo todo. Então não é mesmo você criar rótulos, você ser do jeito que você é, do jeito que você se gosta, ou se você não gosta por conta de padrões, larga isso, vive a vida que Deus te proporcionou. E grata por tudo que Ele tem Exatamente. feito e Ele continua fazendo. É isso mesmo. A gratidão, ela leva a gente Deus se anima, né, de um coração grato. Joelma, e se você pudesse voltar para trás, assim, e dar um conselho para Joelma lá de 20 anos atrás, o que que você falaria para ela? Então, Joelma, não desiste também de estudar. Eu, assim, existe uma lacuna dentro de mim de preencher, de ter a parte técnica, né? A parte de gestão ali, de estudar um pouco sobre isso, porque o empresário, ele tem muito isso de ignorar. Ah, eu sei fazer bem, é melhor do que É, estudar, porque quem está lá estudando perdeu tempo. Eu acho que isso é uma ignorância, isso precisa ser uma crença, isso precisa ser vencido, porque hoje o que eu me arrependo é só de não ter também arrumado um tempinho, como eu arrumei o final de semana, talvez à noite, sei lá, alguma hora. Eu poderia ter feito isso e ter estudado um pouco, sabe? Ter uma parte técnica dentro do meu negócio, né? E eu vejo a dificuldade dentro de trazer isso. Né? Então, assim, é algo que eu quero trazer, porque isso eu também preencheria ali um sonho de minha mãe, e eu sou muito grata, porque ela é uma mulher muito cheia de fé. Viver falando, lembra? Lembra muito a minha mãe, que é viva, tá? Uma missionária, com certeza. né? Então, a minha mãe, e também poder realizar esse sonho, sabe? De me formar, de ter um canudo. Ai, besteira, Então mas é você não importante. tem nenhuma formação, Tenho uma mas ainda está formação, tempo, tão não jovem como quero você fazer, é. não, aí não importa, eu tô com meus 44 anos e vou trazer, e vou realizar esse é o sonho. Vai E sim, um conselho que eu dou, não ignore, não ignore. necessário você estudar, ter uma parte de gestão, ainda que seja marketing de pessoas, né? É importante. Gente, é importante a parte técnica. Tem muitas, até crianças eu vejo hoje, a nível nacional, mundial aí, falando sobre o empreendedorismo de forma que não, que o estudo não é tão importante. Gente, é a base, É é tudo. a parte técnica, é a parte de convivência até. Eu lembro que eu tenho amigas hoje da minha vida que são amigas que foram da faculdade. Então, olha como é interessante, a faculdade é um crescimento Em em tudo. tudo. Então, realmente, Admiro. procure o que você gosta, né? Aquilo que eu costumo, a frase que eu amo muito, que é um dos princípios básicos assim de vida. Eu falo para as minhas filhas muito isso. Trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar sequer um dia, porque você está gostando do que você está fazendo ali. Isso é muito bom, né? E é ignorado, viu, pelos empresários. É, Ah, eu me bato nos peitos e sei eu fazer. sou eu Ok, é sou o bom melhor também. gestor. É bom também. É É, importante também. A faculdade não vai te trazer isso é mesmo. Mas ela vai te ajudar a gerir de uma forma mais inteligente. verdade. Né? Bom, a Joelma do passado era isso. E a Joelma do futuro?
quais são, assim, sabe, o que que você almeja, quais são os seus planos, Joelma, assim, o que que você os sonhos que Deus te colocou aí no seu coraçãozinho, os mais escondidos. Conta pra gente, compartilha, porque a gente quer te visualizar lá, já. Lá, né? Então, eu sou uma pessoa muito grata até que Deus tem feito até aqui, né? Mas eu tenho esse sonho da formação. Eu tenho. Parece pequeno, né? É porque tantas coisas Deus realizou e Ele pode fazer, Ele vai fazer, e é a organização realmente do tempo. Né? Então eu preciso me dedicar a isso e eu quero futuramente parecer que sabe aquele canudinho para vocês, assim, não só para mostrar para vocês, para presentear minha mãe, para É. realizar esse sonho dentro de mim. Então esse é um sonho, né, que eu quero realizar. Ministerialmente, eu quero poder mais comparecer aos convites. Né? Então o seu convite talvez aqui deixe tristeza para alguns outros que eu não consegui. Eu sou Uhum. muito convidada, né, pela parte da fé, por ser mulher empreendedora e poder, né, trazer Jesus a todas as mesas. Então, tantas vezes eu preciso dizer o não por uma organização de tempo. E é um futuro que eu quero trazer, que esse é o meu ministério, esse é o meu altar. O meu altar é onde eu estiver, poder compartilhar muito do que eu vivo. Então, esse é nossa, para o meu ministério é isso, poder ter mais tempo para estar em muitos lugares falando de como eu trago Deus anexo a tantas coisas. Nossa, muito legal mesmo. Então, o sonho da Joelma do futuro é realmente crescer esse ministério aí de uma mulher de garra, de fé, de força. Parabéns, Joelma. E deixa assim pra gente, aqui já estamos com quase uma hora de bate-papo, deixa pra gente assim, o que que você falaria para aquelas pessoas que dizem assim, poxa, Joelma, eu nunca fui de ligar para a religião, de ligar para Deus, para a oração. Eu eu achava que Deus tinha que ser ir para a Lá na igreja, igreja. né? Então, assim, qual o conselho que você daria para essa pessoa que está em casa, que está ouvindo, que está distante até de ler uma Bíblia, de ter um momento de meditação, de ter um momento de comunhão? Uma pessoa que só acredita naquilo que vê mesmo, que a gente sabe que também é bíblico, mas Deus é um Deus que é presente, a gente sabe. Conta pra gente, fala aquele conselho pro coração daquela pessoa que está agora ouvindo a gente. Certo. Eu quero falar pro coração dessa pessoa, mas eu também quero dizer o que que eu espero para deixar para os meus filhos, né? Então, o que que eu espero? Ah, você espera que seus filhos ele vá, ele te substitua e não, 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 e vá para os negócios e não deixem encerrar os cosméticos. Eu espero isso também. Mas o que mais eu espero das pessoas e o que eu mais posso aconselhar? Nunca pare de fazer o bem. Não olhe para quem. Continua fazendo o bem. Por quê? Porque existe uma bem-aventurança sobre isso. Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras, dizendo várias coisas aos seus discípulos, e eles perguntando, Jesus deixa esse segundo mandamento, né? De amar o próximo como a si mesmo. E segundo, não se cansar de fazer o bem e não olhar a quem. Então, quando você fizer algo a alguém, a gente no comércio passa muito por isso. A gente treina pessoas, a gente na vida pessoal, a gente às vezes está casado, né? Tá ali, passa por uma grande traição, uma decepção, e aí a gente diz assim, pá, eu nunca mais vou fazer o bem. Ajuda profissionalmente pessoas, né? Ali trazendo eu que trago cursos, daqui a pouco o profissional está lá em outro lugar, né? E nem me cita. Então eu aprendi que fazer o bem não olhar a quem, isso é muito mais que dar um sacolão. É poder você ter o poder ali de fazer o mal se você quiser, você tem a condição, você tem uma posição que te dá esse poder, mas não usar disso. Fazer essa pessoa como se fosse a ele. Nossa, isso vai te trazer um bem, gente, isso é tão bom. Além de trazer uma bem-aventurança na terra, que aonde você for, você vai ser abençoado, você é, você traz uma presença de Deus, você traz o legado maior de Jesus. E é sobre isso. Não se canse de fazer o bem. Eu digo isso aos meus filhos, eu digo isso na minha empresa. Oro pelos meus inimigos. Nossa, oro, vai abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus. É Né? desse jeito. E é isso que eu vejo que traz uma grandeza ao meu coração. Isso é um legado que eu quero deixar, sabe? Não deixa de ser bom. E por trás de tudo isso tem um viés do perdão, né? Não tem coisa melhor do que você
perdoar você orar pelo inimigo. Eu vou dar um exemplo básico, assim, às vezes minha filha de 10 anos chega cansadinha, brigando, aí falou, mãe, hoje na escola eu briguei com nananana. Aí no outro dia ela tá reclamando daquela amiguinha, eu falei, vem cá, vamos fazer uma oração pela amiguinha? Aí teve um dia que ela disse, mãe, eu tô muito chateada com ela, eu não quero fazer oração para ela. Aí eu fui lá, né? Eu falei, olha, é um princípio bíblico. É Então uma bem-aventurança, né? nós precisamos orar pelos nossos inimigos. E aí peguei na mãozinha dela e nós oramos pela amiguinha. Então eu creio que não só é uma bem-aventurança, mas ela não é só uma, mas ela é ampla, que ela envolve a plantação da colheita, né? A colheita do que você vai plantar, a lei da semeadura, né? Porque não, aqui ele me deu um tapa, mas eu vou virar. Então, hoje o mundo está tão polarizado que as pessoas olham assim e dizem assim, eu lá vou, fulano fez, vou fazer também. Não, é sobre isso, né, Joelma? Sobre isso, e às vezes a gente espera também, nossa, o dia que eu puder, eu vou fazer o bem. E isso é tão interessante que os meus funcionários, a gente tem muitos na empresa. Então, de reunir, às vezes traz decepções, a pessoa que ajudou, não sei o quê, fulano só daqui falando, enfim. E a gente não deixa crescer isso. Não pode. Ei, vamos abençoar logo? Que abençoado do Senhor Jesus, né? E isso fala do que você crê. Isso fala de quem eu creio. É esse Deus que precisa ser mostrado. E eu vou trazer mais, assim, religiosidade, ela não ajuda nisso. Não. Ela é muito chata com isso. Então, é dentro de casa, é onde você for, no trabalho. Essa mensagem, ela precisa estar impregnada em você, sabe? É verdade. Fazer o bem. Posso fazer o mal, mas eu não vou fazer o mal. Eu decido ser bom. E é uma decisão. É uma decisão. Não é sentimento. E uma decisão que, diga-se de passagem, não é da Joelma, não é do coração dela, é uma decisão que é Deus que capacita, É tenho Deus, certeza. a gente decide viver. Exatamente. Então, esse é o impacto que você quer deixar para as próximas gerações. É esse impacto que você leva para os seus filhos dentro de casa? Dentro de casa, no meu trabalho, né? Às vezes é o cliente fez, a cabeleireira comenta, nossa, ela prontou comigo para não querer pagar. Ela marcou uma escova, atende ela. Traz o bem para ela. Isso é um tapão de lenço, né? Nossa! Isso fala mais do que dar um sermão. Isso representa a nossa fé, né? Ser bom quando eu posso ser mal. Né? Então, nossa, eu já encontrei colegas quando eu estudava e já teve, inclusive, meus funcionários. Então, isso não me trouxe diminuí-los. Muito pelo contrário, eu abracei, ele deu oportunidade. E eu sou tão grata de dizer que estudei junto, sabe? Mesmo estando em posições diferentes, isso não me traz nada de melhor. Com certeza. Isso me traz a responsabilidade de ser melhor com ela. Com né? certeza. Poder ajudá-la, poder empregá-la, poder, entendeu? Então, assim, gente, e o nosso advogado é aquele que vive. Ele é que vai julgar. É ele. Né? Então, deixa para ele. Deixa para ele julgar. Você é o bem. Nossa, que bate-papo. Por mim, ficaríamos aqui, nossa, muito mais tempo, mas eu quero te agradecer de coração. Nós temos aqui um bate-bolazinho no final. Perfeito. Que eu vou perguntar e você pode falar em até 2, 3 palavras, tá? O conceito do seu coração sobre essas palavras. E quero te agradecer sim, imensamente, obrigada. A gente sabe que o tanto que a gente tem uma vida corrida e você se despir da empresária para ser aqui essa cristã, essa mulher, mãe, empreendedora, trazer um pouco da sua vida para a gente, compartilhar um pouco, né, da sua essência com a gente. Muito obrigada mesmo, Joelma. Que Deus continue te abençoando grandemente, tá? Eu que agradeço. Quero, assim, poder ter contribuído muito com a voz que liberta, né? E poder mais ainda impactar pessoas. Eu não sou perfeita. Parece, né? Não sou não, gente. Sou cheia de ansiedades também, mas eu procuro buscar nele. Isso me ajuda muito. Amém, Muito isso obrigada. mesmo. Vamos lá para o nosso bate-bola. Bora. Família. Tudo. Família. Deus. Meu Criador. Minha fortaleza. Trabalho. Eu amo. Também, nossa, eu vou repetir, né? Nossa, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito. Filhos. Impossível. Era impossível ser mãe. Então eu vivi essa possibilidade. Fé. É meu alicerce. Fé é meu alicerce. Vivo todos os dias. Empreendedorismo. Notar
Eu não posso dizer só uma palavra, é muita coisa pra mim. Tá na veia, tá no meu sangue. Jesus. Exemplo. Ele sim é o exemplo. É isso. Obrigada, foi um prazer te receber, tá? Muito obrigada Você é também. incrível, que Deus continue te abençoando, iluminando, Amém. usando Amém. você, que você, em cada ministério que você atue, seja na sua casa, na sua empresa, na sua família, você esteja guardada pelo nosso Pai. Amém, eu creio. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, pessoal. Até a próxima, viu? Beijo grande.